13. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Quantos encontraram, digam amém. Versículo de número 22. Versículo 22 do capítulo de número 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz-nos assim o texto sagrado. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executara a minha vontade. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nesta noite, neste culto de varões. O livro de Atos dos Apóstolos fora escrito por Lucas. Lucas era médico por profissão. O livro de Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso. Lucas escreveu 2 livros dos 66 que estão contidos na Bíblia Sagrada. O primeiro deles, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O segundo, o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, por vezes, vai fazer pausas no livro de Atos e acredita-se que por mais de 29 vezes ele vai falar da obra do Espírito Santo. Mas me chama a atenção que nos seus 28 capítulos, ele agora no capítulo de número 13 vai narrar uma história, um acontecimento que se dera em uma das igrejas dos seus dias, a igreja de Antioquia. E ele vai retratar sobre a chamada de um homem que nós muito bem conhecemos, chamado Paulo. Aonde o texto diz, no capítulo de número 13, versículo 1, que Deus chamara aquele homem. O texto é enfático ao dizer assim que o Espírito se manifestou no meio da igreja e disse à igreja que estava na cidade de Antioquia: apartai-me a Saulo, a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho separado. Daquele dia em diante, o texto vai dizer assim, que Paulo agora é tomado por um grande sentimento missionário. Até que no versículo de número 13, Paulo chega agora em Antioquia da Pisídia, um lugar próximo da onde ele estava, e havia na sinagoga, que era o lugar onde se reuniam as pessoas para culto, não existia igreja como nos nossos dias, irmãos, como nós temos hoje templos, às vezes até caracterizado, e quando logo de longe a gente vê um templo, a gente logo se afeiçoa a ele. Alguns estudiosos chegam a dizer assim, que até mesmo debaixo das árvores, quando um grupo de judeus convertidos se reuniam, eles podiam ali prestar ao Senhor um culto e falar a respeito da lei e a respeito dos ensinamentos do Senhor. Mas o que está acontecendo é que Paulo chega naquela cidade, e quando ele está ali, o apóstolo João estava com ele, e ele saiu de junto deles, voltou para Jerusalém, e Paulo então entra para dentro da sinagoga, e eles estando ali falando a respeito da lei, falando a respeito dos ensinamentos do Senhor, alguém se coloca de pé, um dos principais, e disseram: varões, se tendes alguma coisa, o versículo de número 15 vai dizer isso: para a consolação do povo, falai. E o texto diz assim, então, que o apóstolo Paulo se levanta e pede a oportunidade. E Paulo, então, se posiciona e começa a falar sobre a história do povo de Israel. O texto diz assim que ele começou a falar a respeito do povo que Deus havia escolhido, que Deus havia exaltado, que Deus havia honrado, o povo que Deus havia, na terra estranha chamada de a terra do Egito, Deus havia os tirado daquela terra com um braço forte. E o texto é enfático ao dizer que agora Paulo vem narrando sobre tudo isso, até que no versículo de número 21 ele vai narrar um acontecimento muito importante da Bíblia Sagrada. Porque ele vai dizer que o povo pediu para si um rei, o povo pediu para si alguém que fosse o monarca, que fosse aquele que estivesse à frente da nação. E a Bíblia nos diz que agora Saul é levantado como rei da nação de Israel, como o primeiro monarca. Nós conhecemos a história bíblica, que Saul começou bem, irmãos.
Saul foi escolhido, Deus marcou endereço, Deus marcou lugar certo, mas no meio da trajetória ele se perdeu. No meio da trajetória ele perdeu o foco, ele perdeu a direção, a ponto de Deus falar com Samuel e dizer para Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? E o texto diz assim que Samuel vai até Saul e fala para ele: você perdeu a direção, porque se você não tivesse perdido, Deus certamente, ele confirmaria o reinado sobre a tua casa e sobre a tua família. Só que agora quem está escrevendo é Lucas. E Lucas está relatando as palavras do apóstolo Paulo, dando testemunho e dando evidência de homens que já estavam lá atrás, no passado. Quando no versículo de número 22, o texto diz assim agora que quando ele foi retirado, quem foi retirado? Quando Saul foi retirado, o texto diz assim, que eles então se levantou agora um novo rei na nação de Israel chamado Davi. Ao qual diz assim, ao qual também Deus deu testemunho. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Sobre um Deus que dá testemunho de homens segundo o seu coração. O texto diz assim que Deus deu testemunho de Davi. E nós vamos falar sobre Davi, um personagem bíblico. E o texto diz assim, achei a Davi. Eu vou ler de novo. Filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executara a minha vontade. Esta parte B deste versículo tem 4 vírgulas separando este versículo. E o primeira vírgula separa dizendo assim, achei a Davi. Todas as vezes que nós ouvimos essa palavra achei, irmãos, dá-nos um sentimento de alguém que está à procura. Dá-nos um sentimento de alguém que está em atividade. Quer um exemplo muito claro disso? Uma das irmãs que estão em casa perde o celular e entra para dentro do quarto, vai na cozinha, procura para todo lado, quando ela grita assim, achei. Era isso que Deus, em síntese, estava dizendo. Deus olhou para a condição da nação de Israel e Deus achou a Davi. Mas quando eu lia este texto, a primeira coisa que eu quero extrair e aplicar às nossas vidas é, porque quando nós falamos em achar, nós falamos de alguém que está em procura, alguém que está em atividade. E eu quero dizer para você que está nesse culto de domingo, com os varões nesta noite, que há um Deus que trabalha pela minha vida e pela sua vida. Há um Deus que está em constante atividade por causa de mim e por causa de você. Nós podemos cochear, titubear, agir em outros sentimentos, mas Deus trabalha em favor da sua igreja. Já foi lido aqui nesta noite, Salmo de número 121. E foi dito assim que o nosso Deus, Ele não dorme nem dormita. Por isso não importa qual é a tua causa, a tua situação, o teu problema. Não importa o que você deixou lá na tua casa de problema para resolver desse culto, ou o que você tem para resolver amanhã, que é a segunda-feira. Eu vim aqui te lembrar que há um Deus que trabalha em favor da tua vida, da tua casa, da tua parentela. Eu quero ser mais profundo e dizer da parte de Deus para alguém. Há um Deus que trabalha em favor dos teus filhos. Há um Deus que trabalha em favor do teu casamento. Há um Deus que trabalha em favor desta igreja. Há um Deus que está agindo, irmãos, nas regiões celestiais nesta noite, para que nós possamos estar aqui prestando um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Quantas pessoas no dia de hoje tiveram algumas dificuldades e alguém até pensou, eu não vou para o culto. Outros, às vezes, na hora de sair, travou um entrave com o marido ou com a esposa, para poder, ou com o filho, para poder vir para a casa do Senhor. Porque nós temos disso. Sexta-feira nós lá íamos para a vigília, lá em Passos. A vigília estava marcada para 8 horas da noite, irmãos. Nós chegamos lá para começar a orar, era 9h30. O carro do pastor estragou e foi virando aquela bagunça. Só que há um Deus que trabalha em favor do seu povo. Como Deus, irmãos, era o Deus que conduzia a história da nação de Israel, que na ótica humana parecia estar meio que bagunçada. Deus também está aqui dizendo, eu também trabalho em favor da sua vida. As coisas podem estar fora da sua lógica, fora do seu trabalhar, fora dos seus planejamentos, fora da sua agenda, mas estão conforme a agenda de Deus. Deus não precisa, irmãos, de lógica humana para operar em favor de nós.
Deus não precisa de que a gente marque o dia para Ele fazer, porque Ele faz, Ele opera, Ele é fiel, Ele age em favor das nossas vidas. Aí a irmã Noemi leu aqui que até se a gente tentar se esconder de Deus, Ele sabe onde nós estamos. Deus achou a Davi, e deixa eu te dizer mais, Deus também achou você. Deus também me encontrou e Deus também te encontrou. Você não está aqui por obra do acaso, você não está aqui porque não tinha nada melhor para fazer, você foi chamado por Deus, você foi lavado pelo sangue de Jesus, a tua família é instrumento de Deus para esta igreja, você foi chamado como obreiro, como ministro, como cooperador, como evangelista, como pastor, como presbítero, por isso exerça o teu ofício com graça, com sentimento de amor pela obra do Senhor. Porque não foi o pastor que te encontrou, viu, querido? Foi Deus que te achou. Eu fico pensando nisso, irmãos. E isso parece lógico e parece pequeno, quando a gente não se lembra da história de Davi. Porque para os irmãos era só um menino que estava escondido. O capítulo de número 16 vai dizer assim que ele estava, os seus irmãos falaram isso, ele está no campo, apacentando umas poucas ovelhas de meu pai. O capítulo de número 16 de 1 Samuel vai nos dizer que Samuel, orientado pelo Espírito do Senhor, vai até a casa de Jessé, a uma pequena cidade de Belém, chamada Belém, e ele chega lá, e quando ele chegou naquele dia, naquela casa, estavam todos os filhos de Jessé, menos? E o texto diz assim, então, que quando Samuel chegou diante daquela ocasião, ele fala com Jessé, eu vim a esta casa à ordenança de Deus, eu vim a esta casa por causa de uma ordem do Senhor, eu vim aqui por causa de um santo ofício, eu vim aqui executar algo que Deus mandou. Irmãos, e quando Deus quer executar algo na vida de alguém, não tem degrau que seja impedido, não tem obstáculo, não tem pedra, não tem levante de Satanás, não tem enfermidade, não há nada que possa parar aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Tem gente que tem um medo de certas coisas, né, irmão? Eu tenho medo, irmão, de inveja, olho gordo, obra de macumbaria. Não, irmãos, nós não temos mais destas coisas, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos lavados, nós fomos redimidos, e a obra que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Passaram-se os 7 filhos de Samuel, ou melhor, de Jessé, e Samuel estava naquela ocasião. A gente julga muito o Jessé, né? A gente logo fala e acusa ele dele ter pego o mais formoso, o maior. Aquilo era lógico, irmãos. A lei de Israel dizia assim que a herança, a responsabilidade de tudo aquilo que estava numa casa era do filho primogênito. Qualquer homem da nação de Israel certamente pegaria Abinadab e colocaria ele na frente na hora de passar pelo profeta. Isso era lógica humana. Só que Deus não trabalha na lógica humana. Deus não trabalha conforme os nossos corações. Deus não trabalha conforme os nossos pensamentos, a ponto do próprio Deus olhar e falar assim, Samuel, meu filho, não atentes para a aparência, nem para a estatura, porque eu não olho como vê o homem. Mas Deus achou. E Deus achou, sabe quem, irmãos? Quem estava? Escondido. Passaram-se os 7 filhos, homens, até que o profeta olhou e falou assim, Jessé, acabaram-se os mancebos, o Senhor manda te perguntar. Tinham ainda 2 moças em casa, penso comigo, que era Abigail e a Zeruia. Só que elas não poderiam ser ungidas, não podiam ser separadas porque era rei, não era rainha. A gente tem que entender que tudo tem seu devido lugar, irmãos. O que Deus deu para o ministério é para o ministério, mas o que Deus deu para as irmãs é das irmãs do círculo de oração. O que Deus tem para mim é para mim, mas o que Deus tem para você é para você, querido irmão. Deixa Deus te usar como Ele te chamou, como Ele te separou. Aí o texto diz assim, irmãos, que Jessé olhou e falou assim, ainda tem o menor.
e ele está apacentando as minhas ovelhas. Aí o Jessé olhou e falou assim, ou Samuel falou, Jessé, então manda buscar ele, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, ninguém vai comer nada, não vai ter banquete, não vai ter nada preparado enquanto não chegar aquele que Deus quer achar, aquele que Deus quer encontrar, aquele que Deus quer separar. Ouça essa palavra, porque Deus me trouxe aqui para dizer algo para alguém. O lugar que é teu, querido irmão, ninguém rouba. O lugar que é teu, ninguém toma. Robert, mas eu estou orando, eu estou pedindo, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de uma porta aberta em outro lugar. Jesus me trouxe aqui para te dizer e para te lembrar, a porta vai se abrir no tempo de Deus. Deus, se preciso for, irmãos, Ele move céus, Ele move terra. Um dia, por causa da oração de um homem, Ele parou a terra. E Ele está aqui dizendo, eu sou o mesmo Deus que opero pela tua vida, querido irmão. Eu sou o mesmo Deus que opero pela tua família, querida irmã. Eu sou o Deus que julga a tua causa. Eu sou o Deus que entra com providência lá onde você não pode ir. A gente tem uma preocupação, né, irmãos? As minhas forças estão se acabando. Eu cheguei no meu limite, é nessas horas que Deus age. É quando as suas forças se acabam, que é aí que precisa da evidência de Deus, do manifestar de Deus, do trabalhar de Deus. Tem um jovem daqui da nossa igreja que gosta muito de um versículo, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Há um Deus que trabalha por mim e por você. Como Ele encontrou Davi atrás das malhadas, Ele também te encontrou. Só que o texto diz assim, irmãos, achei a Davi, filho de Jessé. Aqui está uma outra questão. Davi não era um moço qualquer, ele tinha uma história. Ele tinha uma família. Se a gente fosse traduzir para nós aqui, em Minas Gerais, a gente preocupa mais com isso, na nação brasileira, ele tinha sobrenome. Sim. Só que ele tinha também algo que era um pouco deplorável, que talvez pudesse comprometer a sua história. Robert, e o que é? Quando a Bíblia vai falar sobre a descendência de Davi, ou a ascendência de Davi, ou as gerações que passaram antes dele, existe lá na história daquele moço uma mulher chamada Raabe, que era prostituta. Davi era filho de Jessé, que era neto de Rute e de Boaz, que também estão relatados na história bíblica. Boaz era da descendência de Judá. E o capítulo de número 48 do livro de Gênesis vai falar a respeito disso. Já existia no capítulo de número 48 uma profecia sobre a descendência de Judá. Quer ver o que o texto diz? Olha aqui, Jacó, pai de Judá, antes de morrer ele profetizou sobre os seus filhos. E olha o que ele vai falar para um dos seus filhos. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como leão velho, quem o despertará? O cetro não arredará de Judá, e nem o legislador dentre os seus pés, até que venha a Siló, e a ele se congregarão todos os povos. O que Jacó estava dizendo aqui? O cetro, irmãos, era um instrumento que somente o rei possuía na sua mão. E perceba que essa história está sendo aqui dita cerca de 800 anos, 700 anos antes de Davi nascer. E Deus está fazendo o seguinte, usando a boca do patriarca Jacó para abençoar o filho e falar de algo que aconteceria lá na frente. Robert, o que tem a ver isso com a história? O que tem a ver isso com o culto de varões? O que tem a ver isso conosco? É que, além dele ser filho de Boaz, que era filho de Judá, o que era da descendência de Judá, ele era filho de Rute, que era moabita. E os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Era um povo que sempre guerreava contra o povo de Deus. Era um povo que era o utensílio para que o povo de Deus caminhasse.
Só que um dia aquela mulher resolveu voltar o seu coração para Deus e aceitou a obra redentora do Senhor. Robert, o que você quer dizer com isso então? É que era quase que improvável que da descendência daquela mulher saísse um rei. Só que Deus também trabalha nas causas improváveis, queridos irmãos. Lembra de mim, lembra de você? A gente não tinha descendência. Eu sempre gosto de falar isso, irmãos, mas sem racismo nenhum. A lei de Israel dizia assim que os homens que tinham um nariz chato como o meu, não poderiam servir na casa do Senhor. Mas a graça de Jesus nos alcançou, o amor de Jesus nos alcançou, e Deus nos deu a oportunidade de nós servirmos o seu santo nome. Davi também era um desses improváveis, mas ele foi alcançado pelo amor do próprio Deus. Deus foi lá na cidade dele, Robert, aonde era? Na cidade chamada Cidade de Belém, ao qual Miqueias vai dizer no seu livro que era uma pequena cidade da região de Judá. Só que sabe como que Deus é maravilhoso? Deus manda que o profeta vá até Judá. Deus manda que o profeta vá até Belém. Deus manda que o profeta vá até a casa de Jessé. E vai lá e chama Davi junto dos seus irmãos. Assim também foi conosco. Jesus, ele resolveu um dia ir lá em São José da Barra e me chamar pela graça e pela misericórdia dele. Jesus foi lá em São João Batista do Glória. Jesus veio aqui em Cássia, irmãos, e usou alguém para que eu e você pudéssemos hoje ter acesso à salvação através da obra redentora de Cristo Jesus. Nós éramos como que improváveis. Em outro momento tinham pessoas aqui que estavam pelas ruas, pelas bebedices, alguns até mesmo usavam-se de drogas e outras coisas mais. Mas hoje, quando as pessoas olham para mim e para você, quem outrora éramos improváveis, eles têm que olhar e dizer: é servo do Deus vivo, é serva do Deus vivo, é líder do departamento de jovens, é líder do departamento de varões, é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que encontra, é um Deus que acha. Por isso, querido irmão, eu sei que a preocupação ela é verdadeira, mas o mesmo Deus que um dia mandou Samuel na casa de Jessé, ele também um dia vai marcar um encontro com o teu filho que está afastado da presença do Senhor, e ele vai voltar para a casa de Deus, e não é por causa do Robert, é por causa daquele que prometeu na minha vida e na tua vida. A obra da salvação ainda continua disponível para mim e para você. Fica tranquilo, porque Deus sempre tem um Samuel para poder mandar lá na casa de Jessé. E sabe o que é isso, irmãos? Às vezes Deus usa gente que a gente nem pensava. Porque pela lógica, sabe quem seriam as pessoas que seriam levadas ao reino, que dariam continuidade a ser juízes da nação? Os filhos dele. Os filhos de Samuel eram quem dariam continuidade àquilo que Deus estava trabalhando no meio da nação. Só que Deus vai lá e trabalha no improvável. Deus vai lá e age da forma que nós não pensamos que Ele vai agir. Os filhos dele prevaricaram, se afastaram do Senhor. Só que Deus tinha Davi guardado lá de trás das ovelhas. Já parou para pensar nesta noite, querido irmão? Querida irmã, querido jovem? Enquanto o mundo está perdido, sabe quem que Deus encontrou? Foi eu e foi você. Enquanto o mundo está como que desapercebido, Deus tem eu e tem você para poder usar nesta cidade. Deus nos levantou com graça, com autoridade. Mais do que isso, sabe lá na tua família? Sabe as dificuldades que você encontra lá? Fica tranquilo. Hoje parece algo muito improvável, mas amanhã alguém vai olhar para você e vai reconhecer que você serve um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Eles vão enxergar a presença de Deus na tua vida. E não é mensagem, irmão, de autoajuda, de massagem no ego, não. É um Deus que trabalha por causa de mim e por causa de você. Às vezes a gente tem só chicote para a igreja, só porrete, mas nós temos que entender que Deus não é o Deus que age só nisso. Deus, Ele é verdadeiro e Deus te escolheu, Deus te chamou, querido irmão. Nós precisamos atentar a essas coisas. Só que esse Davi, além de tudo isso, ele era um homem comum, irmãos, sujeito a erros, sujeito a falhas, sujeito a pecados.
a ponto de o texto sagrado do livro de Samuel, salvo engano, no capítulo 11, dizer que em uma certa feita, ele se deitou com uma mulher que não era sua. E por causa disso, ele enfrentou sérias consequências na sua vida, com seus filhos, a ponto de o próprio Deus falar com Davi e dizer assim: Davi, por causa disto, a espada nunca se apartará da sua casa. Só que aqui há uma característica de Davi, na terceira parte, que diz assim: varão conforme o meu coração. Mas como que é essa história, irmão? Como que podia um homem imperfeito ser conforme o coração de um Deus perfeito? Como que é essa história de um homem que errou, que cometeu um adultério? E quando a gente fala sobre essa situação de adultério, tem gente que logo fica escandalizado, pastor, porque parece que adultério é o maior de todos os pecados do mundo. E não existe pecado maior ou menor. Deus não dimensiona pecado como nós, irmãos. Se você contar uma mentirinha desse tamanho para o seu marido, você é tão pecador como um adúltero. Robert, e aonde está então a diferença? No arrependimento, que nós vamos para os pés de Jesus e Ele perdoa de todo o pecado, diz a Bíblia. É por isso que eu nasci na casa de Deus, numa família de crente, tenho 30 anos de crente, estou aqui glorificando a Jesus, servindo a Jesus, pela misericórdia dEle pregando. Amanhã vem alguém que estava aí todo rasgado, perdido, adentra por essas portas, o amor de Jesus pela vida dele é igual o que ele tem pela minha vida, e o que ele está procurando não é simplesmente alguém que às vezes tenha muito tempo de caminhada cristã. Mas Davi tinha algo que nós precisamos aprender, irmãos, e o que é? Davi tinha um coração ensinável. Robert, o que é coração ensinável? É o coração que tem disponibilidade em aprender e fazer a vontade de Deus. Davi pecou, não pecou, irmãos? Pecou ou não pecou, irmãos? Só que no Salmo de número 51, vamos lá. Davi vai fazer uma oração ao Senhor que vai demonstrar o tão ensinável era o coração dele. Davi vai reconhecer o seu estado de pecaminosidade. Davi vai reconhecer o tão pequeno ele era. E olha a oração que ele faz. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim, e contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado, quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Davi está aqui, irmãos, cantando, escrevendo um cântico ao Senhor e pedindo assim: Senhor, me purifica, me lava. Só que Davi vai reconhecer que nada disso aconteceria por causa dele, porque ele era rei, porque ele era filho de Jessé, porque ele se assentou no trono. Ele estava falando assim: Senhor, é segundo a sua benignidade, é segundo as tuas misericórdias. Irmãos, e nós estamos aqui, se nós queremos ser segundo o coração de Deus, não é nosso conhecimento, não é a nossa oratória, não é o cargo que nós ocupamos, é a graça de Deus na nossa vida, é o amor de Deus por causa de mim e de você, é a misericórdia do Senhor, como eu já disse, que se renovou nesta manhã, e Jesus te deu a oportunidade de vir a esta casa outra vez, e Jesus está dizendo assim: aonde estão os homens segundo o meu coração? Aonde estão as mulheres segundo o meu coração? Davi reconhecia o seu estado. Salmo de número 103, irmãos, diz assim que Deus se lembra. E Deus se lembra o quê? Ele se lembra que nós somos pó. Tem dia que a gente quer ser durão, né? Tem dia que a gente quer ser forte.
Tem dia que a gente parece que se topar com uma máquina dessa reta escavadeira, a gente é capaz de enfrentar ela de cara a cara. Só que tem dia que uma formiguinha nos faz correr. Lembra do Elias? Orava, Deus mandava fogo do céu. Só que a palavra de uma mulher depois fez ele correr para dentro da caverna. Só que Deus está te lembrando nessa noite que assim também somos eu e você. Ele também conhece a nossa estrutura. Ele sabe o dia que você está forte, é o pai de família, é o guerreiro, é o trabalhador. Mas Ele sabe quando você chora no canto daquela cama. Ele sabe quando você chora naquele serviço. Ele sabe as tuas fragilidades, as tuas dores. Ele sabe, mãe, Ele sabe, irmã. Ele conhece você, querido irmão. E Ele está dizendo assim: continua me servindo, me adorando, porque o que vai fazer você ser especial, diferente ou notável, não é a sua força, mas é a minha graça na tua vida. Davi, queridos irmãos, ele toma conta de muitas páginas da Bíblia Sagrada. O nome de Davi está escrito de Gênesis até Apocalipse por cerca de 1105 vezes. A história de Davi começa a ser relatada no livro de 1 Samuel, e vai no livro de 1 Samuel, no livro de 2 Samuel, o livro de 1 Reis, até o capítulo de número 1, do capítulo 1 de 2 Reis. Depois no livro de 1 Crônicas, começa-se outra vez, narrando a história de Davi, até o capítulo de número 39, 37 capítulos. E sabe por que Davi foi tão citado, é tão cantado até hoje? Eu lembro do irmão João Evangelista: venha cantar os salmos de Davi. Os hinos que nós cantamos nas irmãs, na mocidade, fazem menção ao nome deste rei. Um homem que era segundo o coração de Deus. E Deus nessa noite está dizendo assim: meu filho, é também possível que você seja segundo o meu coração. É também possível que você seja notado como um homem segundo o meu coração. Robert, mas eu já errei tanto. Quem nunca errou, irmão? Robert, mas eu já falhei tanto. E quem disse que Deus está preocupado com essas coisas? Quem se arrepende, a Bíblia diz que Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento. Graça, irmãos. Sabe qual é o significado de graça? Favor imerecido. Aí alguém disse assim, que nós fomos salvos pela graça, mas que isso não é de graça. Nós temos que entender isso, há uma responsabilidade aí. Só que Paulo disse assim: pela graça sois. Ué, mas não é porque usa paletó e gravata? Não é porque é diácono da igreja? Não é porque fica na porta e pega na mão dos irmãos e sorri? Não, irmãos. Se fosse por causa disso, nós jamais seríamos salvos. É por causa da graça, do favor imerecido de Deus. E Paulo disse: pela graça sois salvos, e isso não provém de vós, é dom de Deus. É por isso que a graça de Deus, irmãos, ela alcança a gente que veste paletó e gravata. Mas ela alcança aquele mendigo que está sentado onde nós nem sabemos. Ela alcança aquelas crianças que estão lá no continente africano nesse momento, passando fome, dificuldade. Ela alcança pessoas que estão sendo perseguidas e injuriadas pelo Evangelho. Ainda bem que o nosso Senhor é rico em graça e misericórdia para conosco. Achei Davi, varão conforme o meu coração. Isso aqui é sério, irmãos. Não há outro relato na Bíblia Sagrada de Deus dando testemunho sobre alguém ser alguém segundo o seu coração. Mas Paulo era eloquente, mas Deus não falou que ele era segundo o coração. Mas Tito foi importante, mas Deus não falou que ele era segundo o coração. Mas João era amigo íntimo de Jesus, mas Deus não falou que ele era segundo o seu coração. Mas um homem que errara, que falhara, mas se arrependera dos seus pecados e tinha um coração ensinável, Deus disse que ele era segundo o seu coração. Eu li essa palavra nessa tarde, irmãos, novamente. E Deus falou assim ao meu coração: meu filho, que a palavra primeiro corta é sim. Eu quero isso nesse tempo. E primeiro de mim, irmãos, Deus falou primeiro, foi para mim. Nós precisamos ter um coração mais ensinável, um coração mais sensível à voz de Deus,
Um coração mais disposto, irmãos, a ser, porque às vezes quando a gente fala ensinar, você fala, o pastor vai ensinar alguma coisa. Vamos falar, não vou lá dia de quarta-feira não, irmão. Estou cansado desse negócio, eu vou só de domingo, tá bom. Eu já sei muito. Eu fiz curso de teologia. Eu tenho Bíblia de estudo lá em casa. Irmãos, mas só que o evangelho a gente aprende todo dia. E ainda tem uma outra situação. Os irmãos da escola dominical sabem disso. Nós nunca vamos saber demais. O pastor até brinca que a escola dominical é a única escola onde você fica, passa de ano, o ano passa, você continua na escola. Porque crente foi chamado para ter um coração ensinável. Eu me lembro que a gente cantava um corinho. Eu acho que eu já ouvi cantando ele aqui algumas vezes na igreja. E a gente cantava assim, ó. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a ter um coração como o de Deus? Será que nós estamos dispostos a ter um coração ensinável, aonde a gente vem, irmãos, e a gente se dispõe ao reino dos céus? Às vezes a gente vai sendo dotado de tanto conhecimento, de tanto problema, de tanta dificuldade, que a gente chega na casa de Deus, parece que nós já não temos sensibilidades para ouvir o Espírito Santo. A gente parece que sabe muito. Já viu disso, irmão? A gente sabe de teologia, a gente sabe de Bíblia, a gente sabe de ciência, a gente sabe de política. Aí os nossos pais na fé, os nossos irmãos mais antigos, muitas das vezes não sabiam escrever nem o nome. Só que dificilmente tinha um culto como dessa noite, onde não havia um batismo no Espírito Santo. Coração ensinável, irmão. Deus nesta noite quer nos dar isso, um coração disposto a cumprir a vontade do Mestre Jesus. E Jesus está aqui nesta noite. Ele está aqui para nos dar esse coração. Ele está aqui para tocar o nosso coração e nos dar sensibilidade para a sua presença. Nós não precisamos forçar, gritar, nós não precisamos inventar. Não, irmãos, é só abrir o coração e falar: Jesus, toca minha alma nesta noite, renova minhas forças, Senhor, me batiza no Teu Espírito Santo, me enche com a Tua graça, perdoa os meus pecados, porque aonde há esses sentimentos, Deus opera. Aí ele diz assim, que executara toda a minha vontade. E aqui está uma outra questão. E aqui eu encerro. Será que nós estamos executando a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu tenho me preocupado, irmãos, em sempre que eu saio para pregar. Eu até falava isso esses dias com 2 pessoas daqui da igreja. Em ir pregar, ou subir na tribuna para pregar, e falar aquilo que Deus quer falar com a igreja. Não aquilo que eu estou sabendo da igreja, não aquilo que eu estou vivendo e transmitir para a igreja. Eu tenho muita preocupação com esse sentimento. Davi foi um rei, foi um homem, que preocupou-se em cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Já parou para pensar isso nessa noite? Nós saímos de casa, a Manoemi diz assim, que nós viemos aqui oferecer um culto ao Senhor. Só que qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu precisei apanhar um pouquinho, irmãos, para poder aprender um pouco dessa situação da vontade de Deus para a minha vida. Eu precisei sofrer um acidente de carro, quase morrer. Eu precisei passar por algumas dificuldades na minha família, com a minha irmã. Os irmãos sabem muito bem disso. Só que eu tenho sempre orado e pedido: Senhor, eu não quero ir para junto da minha família, que é o mais confortável. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Deus te colocou nessa igreja, irmãos. Ouça isso nessa noite. Você não está aqui, eu quero enfatizar isso mais uma vez. Você não está aqui por obra do acaso. Deus te chamou para uma grande obra.
Deus te colocou, irmã, no círculo de oração para você ser um instrumento de Deus através da oração para essa igreja. Faça isso com graça, com amor, com sentimento de dizer: Senhor, passe o que passar, eu quero orar, eu quero interceder, eu quero ser instrumento de Deus para essa igreja. Só que mais do que isso, irmã, Deus te colocou como alguém para interceder pela tua família, pelo teu esposo que não é crente. Jovens, a Bíblia diz que Deus nos escolheu porque nós somos fortes. Deus colocou vocês nessa igreja como instrumento do Senhor de força, para falar de Jesus, para anunciar Jesus, para ajudar a igreja. As irmãs, os varões dessa igreja, Deus nos colocou junto do nosso pastor para trabalharmos lado a lado dele. Irmão, mas eu não tenho função. Irmãos, membro que está ligado ao corpo, todos têm função. Quando o membro perde a função, sabe o que a Bíblia, ou a história diz? E Paulo vai dizer isso na Bíblia, que ele tem que ser cortado. É assim com o dedo, não é? Meu dedo entra num estado de necrose por alguma situação, o que eu preciso fazer com ele? Cortar. E Deus não te chamou para ser cortado, Deus te chamou para ser instrumento nas mãos dele, Deus te chamou para trabalhar, Deus te confiou o diaconato. Você está sentado por quê? Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te confiou como cooperador da casa do Senhor, Deus te deu uma voz bonita, Deus te colocou para ser um instrumento de bênção para esta igreja. Davi executou, cumpriu a vontade de Deus, e nós, irmãos, estamos cumprindo a vontade de Deus? Irmão, eu acho que o dia que eu fui separado, Deus errou o alvo. Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Não, irmão, mas eu acho que você veio para essa cidade por obra do acaso. Eu não acho não, irmãos. Não, irmão, eu acho que o pastor, ele devia ter colocado outra pessoa. Não, Deus conta é com você, Deus vai usar é você, Deus vai capacitar é você, Deus vai encher é você. Deus quer usar você como instrumento, mas que faça a vontade do Senhor. Ontem o pastor Edmar estava pregando no culto de aniversário do nosso irmão diácono Fábio, dirigente da igreja de São João Batista do Glória. E ele falou uma palavra lá, irmãos, que aquilo parece que mexeu lá na minha estrutura. E ele falou assim, para o pastor Fábio, ele falou assim: irmão, Deus te chamou para ouvir a voz dele. Existem muitas vozes no meio da caminhada cristã que aparecerão, mas a vontade de Deus é que você ouça a voz. Me deixa usar essa palavra do pastor Edmar aqui, para poder falar isso aos nossos corações também, irmãos. Até quando nós vamos acreditar que as pessoas vão falar que não vai dar certo e nós vamos querer desistir? Até quando Satanás vai se opor contra a tua casa e a tua família e vai dizer que ela vai ser derrotada e você vai acreditar e deixar o seu casamento ser derrotado? Deus me trouxe aqui para falar ao teu coração nessa noite que Ele está trabalhando em prol da tua vida, da tua casa, da tua família, e não há levante do inimigo da nossa alma que possa contra o povo de Deus, irmãos. Receba a graça de Deus para vencer esses obstáculos nesta noite. Receba a unção da parte do céu para você lidar com esses problemas nesta noite. Receba revestimento da parte do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua chamada, sobre o teu ministério, porque Deus não nos chamou para sermos envergonhados. Eu fico pensando que naquele dia, Davi teve que lidar com a oposição, com a rejeição dos seus irmãos. Só que ele sabia que quem tinha mandado Jessé lá foi o Senhor. Lá na frente ele teve que lidar com a oposição de Saul. Sabe aquele Saul que ele tocava para ele ser liberto da imundícia de Satanás? Ele teve que lidar com essa situação, com a oposição, com a rejeição do próprio Saul. Ele teve que lidar com a rejeição das pessoas que não acreditavam no ministério, na chamada dele. Ele teve que lidar com a rejeição de Satanás, porque Satanás estava entrando no rei para poder se opor contra a vida dele. Ele teve que lidar, irmãos, com a rejeição da sua própria esposa,
que um dia depois dele contemplar um grande avivamento no meio da nação de Israel, Mical olhou para a janela, e ela olhando para aquilo, ela rejeitou ele no seu coração, e falou que ele estava parecendo um menino no meio do povo de Deus. Só que sabe o que aconteceu? Isso não foi o bastante para Davi parar. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, talvez os inimigos que nós estamos enfrentando, são até mesmo dentro da nossa própria casa. Só que o Deus que te chamou vai te levar até o fim. O Deus que te escolheu vai te levar até o fim. O Deus que te separou vai te levar até o fim. O Deus que te ungiu vai te levantar, vai te capacitar, vai te levar. Ele é poderoso para fazer, irmãos. Aí eu gosto de Davi escrever no Salmo 37. Ele diz assim: eu fui moço. Aleluia, Jesus. Oremandasse, me cante, oremanácia. Eu fui moço, mas agora eu já sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Me permita nessa noite usar essa palavra para ser profética sobre a tua vida e sobre a tua família. A tua descendência não vai mendigar pão, porque a casa de Deus ainda há alimento, a casa de Deus ainda há pão, a casa de Deus ainda há unção, a casa de Deus ainda há renovo. Oremante, oramandagassuri, miandagai. O mesmo Deus que usou naquele dia Jessé, para poder pegar aquele azeite e derramar sobre a cabeça daquele menino, Ele está aqui nesta noite para derramar unção também sobre a minha cabeça, sobre a sua vida. Ouça isso, porque essa palavra também é para você. O azeite ali era o símbolo da unção, a aceitação, a aprovação de Deus. Só que eu quero usar esse azeite para outras coisas também, e aplicá-lo aos nossos corações. Eu fico pensando comigo, irmã Renata, que nos dias que Davi estava sozinho, longe dos seus irmãos e do seu pai, quando ele brigou, quando ele lutou contra aquele urso e contra aquele leão, talvez algumas feridas foram marcadas na sua pele. Davi teve que lidar com medo, irmãos, porque as bestas feras rodeavam a sua vida. Só que eu quero crer que essa palavra sendo aplicada a nós nessa noite, há azeite, a unção, a óleo de Deus para tuas feridas nesta noite. Receba a graça de Deus nesta noite, irmã. Receba a graça de Deus nesta noite, irmão. Não importa como você entrou pelas portas dessa igreja. Robert, eu estou ferido. Robert, eu estou dilacerado. Robert, eu estou machucado. Mas o Espírito de Deus, que é o dono da cura, Ele está no nosso meio, dizendo para mim e dizendo para você: eu tenho cura para essas feridas. Receba cura na tua alma nessa noite. Receba refrigério na tua alma nessa noite. Davi lidando com as oposições, lidando com o urso, lidando com o leão, nem isso foi capaz de parar ele. E lá no meio do deserto ele compunha cânticos ao Senhor, e nos seus cânticos ele dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Apressa-te, Senhor, em meu favor. Irmãos, o Espírito de Deus, Ele está aqui nessa noite de domingo dizendo para você: eu quero ministrar o teu coração nessa noite, eu quero curar tuas feridas nesta noite, eu quero sarar a tua alma nessa noite. Foi isso que Paulo fez naquele dia, irmãos. A igreja já estava muito perseguida. Ele falou assim: se tem alguma consolação para o povo, falai. Como está o teu coração nessa noite? Está precisando de consolo da parte do Espírito Santo de Deus? Ele está aqui para consolar o teu coração. Ele conhece as tuas feridas, Ele conhece as tuas chagas. Às vezes a gente, quando fala disso, irmão, é difícil sentir a dor dos outros, não é? É ou não é, irmãos? Só que Jesus tinha disso. Por isso que o ministério de Jesus é algo que a gente não consegue descrever em palavras humanas. E sabe quem é Jesus? Ele é a raiz de Jessé, mas ele é o leão da tribo de Judá. Ele está aqui nesta noite.
Quando ele ia passando, um cego que estava passando por uma situação muito adversa, uma situação de impossibilidade, onde ele não podia caminhar, não podia ver, não podia trabalhar, ele começou a clamar. E sabe como que ele clamou? Jesus, filho de? Jesus, filho de? Olha como que Deus é maravilhoso. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus falou: parece que tem alguém me chamando. Jesus se sensibilizou com o que aquele homem estava passando, foi ter um encontro com ele, curou ele daquela enfermidade. Eu falei quinta-feira e vou falar aqui, irmãos. Jesus um dia estava chegando a uma cidade chamada Naim. Tinha uma mulher que estava vindo junto com seu filho, único, e a mulher já era viúva. E Jesus olhou lá no meio da multidão e viu a dor daquela mulher. Identificou o que ela estava passando, curou a alma dela de tal forma que Jesus chega perto do caixão, e a Bíblia diz assim que Jesus toca no morto. E a Bíblia diz assim que depois de Jesus tocar com o morto, Jesus fala com o morto. E a Bíblia diz assim que o menino sentou, e Jesus pegou o menino e restituiu ela à sua mãe. Robert, o que quer dizer isso? Há um Deus que se importa com você. Ah, irmão, mas lá naquela casa ninguém me ouve. Deus te ouve. Eu não posso falar o que eu estou passando para ninguém. Vira para o canto, ajoelha, dobra o canto, entra num carro, irmão, mas anda perto, viu, pelo amor de Deus. Para o carro no lugar, de vez em quando a gente tem que fazer isso. Debruça no volante do carro, abre a boca, chora, canta hino, que Jesus vai renovar tuas forças, porque há um Deus que está aqui nesta noite, que sonda, que esquadrinha o seu coração. Vamos orar, irmãos?